Hoje nós iremos falar de um acontecimento interessante, onde Jesus anda sobre as águas. Venha comigo então abrir a sua Bíblia em Mateus 14, 22. Assim está dizendo a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse acontecimento é histórico, acontecimento interessante também, onde Jesus está despedindo das multidões, pois ele havia fazido um grande milagre, um milagre muito interessante, conhecido também por muitos, que é a multiplicação dos pães e de peixes. De repente, quando acabou aquele acontecimento, a multidão acabou de comer, Jesus havia terminado de pregar, ele fala para os seus discípulos: vem cá, Pedro, vem cá, todos vocês. Tem uma missão para dar para vocês. Eu quero que vocês vá do outro lado do barco. E não desvia não, hein? Eu quero que você vá até a cidade de Betsaída. E os discípulos devem dizer assim: sim, Jesus, iremos até Betsaída. E os discípulos ali embarcam no barco e começam a seguir o seu caminho. Foi quando de repente os discípulos desapareceram naquela imensidão de águas. E foi quando de repente uma grande tempestade começa a assolar os discípulos. Eles ficam preocupados. Pedro imagina, eles ficam assim: nossa, que tempestade forte, olha que vento forte que está contrário. O vento estava atingindo os discípulos, ao contrário, eles estavam indo em uma certa direção e o vento de outra. Atrapalhava a viagem dos discípulos. Mas o interessante é que os discípulos continuavam seguindo o caminho que o mestre mandou. E foi quando de repente Jesus despediu da multidão. Ele vai até o monte com vontade ali no seu coração de orar sozinho. E ele ora. E caindo ali à tarde, como o texto está dizendo, ficando ali de tarde, Jesus ele vai ao encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Jesus ele estava andando ali sobre as águas e de repente Pedro vendo aquilo, acredita, ele fica assim: o que é aquilo dali? Será que é o que eu estou vendo mesmo? Eu estou vendo um fantasma? Ele fica preocupado e conta: ei, vem cá João, aqui dali é um fantasma. Aí de repente ele fica assim: realmente é um fantasma. E ele fica assim preocupado com aquilo. E Jesus ele começa a dizer: ei, calma, sou eu, Jesus, coragem, não temas, não tenha medo, sou eu, Jesus, seu mestre. E eles ficam assim, Pedro fica meio assim, e ele fala assim: se é tu mesmo, Senhor, que eu ande contigo sobre as águas. Jesus ele deve ter dito para Pedro: então venha, Pedro. E Pedro olhou assim para eles e começa a colocar o pé devagarzinho sobre as águas e começa ali a andar sobre as águas e vai caminhando até Jesus. E de repente Pedro ele começa a olhar para os lados, vê ali o vento. Deve ter pensado assim: oi, vocês viram? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou andando sobre as águas. E de repente Pedro começa a afundar sobre as águas. E Jesus ele começa a clamar: Jesus, me ajuda, eu estou afundando, por favor, Jesus, me ajuda. Jesus ele pega as mãos de Pedro, ajuda Pedro a se levantar e fala: homem de pequena fé, e leva Pedro até o barco. E entra ali Jesus naquele barco, acalma toda a tempestade que estava assolando os seus discípulos. Interessante nessa história, irmão. O que é interessante nessa história é que Jesus deu uma missão para os seus discípulos. A missão que os discípulos tinham neste texto é de chegar até Betsaída, a outra margem do lago, ou do outro lado do lago. E o interessante é que vejamos no texto que uma tempestade de repente começa a bater forte, muito forte naquele barco. E o que vemos nesse texto é como os discípulos são obedientes. Jesus manda a eles: ei, eu quero que vocês vão do outro lado do lago. E os discípulos: sim, Senhor, iremos do outro lado do lago. E eles começam ali, indo do outro lado, e a tempestade vem para, vamos dizer assim, para fazer que eles desistam de chegar do outro lado.
mas da mesma forma eles continuam remando ao vento ao contrário, e começa ali remando, e quando de repente eles veem ali o fantasma, só que na verdade era Jesus de Nazaré. Quero que você reflita comigo nesse certo ponto, onde Jesus manda seus discípulos ir do outro lado, e vendo a tempestade eles continuam seguindo. Quando Jesus, meu irmão, mandar você ir até um certo lugar, quando Jesus mandar você ir, não tema, não tenha medo de nada, não preocupa com aflição nenhuma, apenas obedeça. Mas Senhor, não posso ir por ali não, eu tenho medo dali, eu tenho medo, ele é perigoso. Mas a ordem de Jesus é: vá, chegue do outro lado. E a ordem que Jesus dá para nós é que chegamos do outro lado. A ordem que Ele nos dá é de ir para o céu. A ordem que nos dá é que possamos ir para o céu. Então obedeça. Mas Samuel, eu não posso ir por ali não, Samuel. Ali é perigoso, você não está me entendendo, ele é muito perigoso. Lá aconteceu isso no passado, eu tenho medo de ir lá, eu não posso ir lá não. Mas a ordem de Jesus então obedeça, é que você chegue do outro lado. Então obedeça a ordem que Jesus deu para você, que é chegar do outro lado. Outro ponto que eu quero que você observe dessa história, Pedro fala para Jesus assim: se é tu mesmo que és Jesus, e que eu ande contigo sobre as águas. Pedro ali começa a andar sobre as águas, e foi quando de repente ele começa a olhar para o lado, vendo ali o vento, como nesse texto está dizendo, e começa a afundar-se. Muitas das vezes as pessoas desistem de olhar para Jesus, desistem de olhar para Jesus, para olhar para o próximo, para olhar, vamos dizer assim, para olhar para aquela árvore, para olhar para aquele vento, para ficar olhando aquilo, ficar vendo a tamanha tribulação que estava acontecendo. Há pessoas que desistem, não confiam em Deus, não têm fé suficiente, que Jesus é maior que a sua tribulação. Pedro, ele de repente desvia o olho, as atenções de Jesus e começa a afundar. Muitas das vezes pessoas têm afundado, indo por água abaixo, porque não estão olhando para Jesus. Não estão olhando para Jesus, que Ele é maior que as suas aflições, amigo. Por que você está duvidando? Não duvida, Jesus ele é maior que as suas tribulações. Ele mesmo disse que eu e você teríamos aflições, mas é para termos o quê? Bom ânimo. Ele venceu o mundo por mim e por você. Então, olha para Jesus. Tire da sua vida aquilo que tem impedido de você ter uma vida íntima com o Senhor. Tira de sua vida, afasta, joga no fundo do mar aquilo que tem te atrapalhado. Aquilo que tem te atrapalhado de viver algo bom com Jesus Cristo.